Lewis Hamilton foi o único piloto de Fórmula 1 que mostrou verdadeiro interesse pela W Series. Antes de explicar essa afirmação para vocês, não esquece de deixar muito joinha para impulsionar o vídeo, elas na pista crescer cada vez mais e você mostrar para o YouTube que se interessa por esse assunto. Também não deixe de se inscrever aqui no canal para ficar por dentro de tudo que acontece com as mulheres no mundo do esporte a motor. Eu também deixo o convite para você se tornar um membro apoiador e ter conteúdo exclusivo todo mês. Para quem não me conhece, eu sou a Natália De Vivo e esse é o Elas na Pista! E aí, pessoal, tudo bom com vocês? No início desse mês, nós tivemos a triste notícia e atualização sobre a W Series, que depois de 3 temporadas completas disputadas, 2020 não aconteceu por conta de toda aquela situação de pandemia ao redor do mundo, a categoria exclusivamente feminina, criada pela Catherine Bond-Muir, acabou entrando em administração. Portanto, a empresa que chegou à frente, que assumiu aí o certame, ou ela vai buscar os investidores para tentar seguir com as atividades e pagar as dívidas que foram deixadas ao final de 2022, ou então vai começar os primeiros passos para entrar no processo de falência. É muito triste porque, como eu disse, é uma categoria nova, ela só teve 3 temporadas na pista, muitas pilotas acabaram tendo sucesso e colhendo os frutos, Jamie Chadwick é uma delas, a Abby Pullen, a Marta Garcia, a Nerea Marti, enfim, muitas pilotas envolvidas com a categoria acabaram colhendo os frutos e é bem triste que ela tenha entrado nesse processo de administração. Eu fiz um vídeo bem completo sobre toda a situação da W Series, eu vou deixar aqui para vocês assistirem depois, mas o Ted Kravitz, que ele é repórter da Sky Sports F1, ele acabou fazendo também esse papel de repórter da primeira temporada da história da W Series. Ele falou um pouquinho sobre como apenas o Lewis Hamilton foi o único piloto da Fórmula 1 que mostrou alguma preocupação e interesse com a W Series. Vale lembrar que a categoria exclusivamente feminina, nos seus 2 últimos anos, em 2021 e 2022, ela dividiu todos os seus finais de semana com a Fórmula 1, então assim, era muito fácil de qualquer piloto, qualquer equipe, qualquer chefe de equipe estar envolvido e conversar com essas competidoras, mas foi muito escasso aí o contato que a gente viu. A Williams, por exemplo, chegou a parabenizar a Jamie quando ela conquistou o seu bicampeonato lá em 2021, o Russell foi cumprimentar ela tirou foto com a equipe e tudo mais, mas de fato apenas o Hamilton visitou o paddock da categoria, levou a Angela Pullen junto com ele, conversou com as pilotas, tirou foto com a Catherine Bond-Muir, tirou foto com todas as meninas do grid, enfim, mas apenas o 7 vezes campeão que mostrou aí um interesse genuíno pela categoria feminina. O Ted Kravitz, ele participou do podcast da Fórmula 1 e ele falou um pouquinho sobre o assunto. Ele disse: Lewis Hamilton, até onde eu sei, foi o único piloto que se preocupou em ir ao paddock da W Series. Perguntei a ele o que achava que ainda precisava ser feito para continuar o trabalho da W Series e ele ficou observando todas as empresas chegando envolvidas com a Fórmula 1. Não acho que a W Series estava devendo dezenas de milhões de libras. No grande esquema de patrocínios da Fórmula 1 e da quantidade de dinheiro entrando, não acho que teria sido muito para a empresa dar um pouco e dar uma vida para a W Series. Bom, o Ted ele ainda falou um pouquinho sobre esse interesse de ter uma pilota na Fórmula 1, Vale lembrar que a última que tentou correr uma prova foi a Giovanna Matti lá em 1992, então faz 31 anos. A última corrida que ela tentou se classificar foi o GP do Brasil, enfim, mas ele falou: não havia muito dinheiro que ainda fosse necessário. Lewis estava falando sobre isso. Só precisa ver esse compromisso dessas pessoas que querem continuar a causa das mulheres na Fórmula 1. Talvez demore 5 anos, talvez demore 10, mas teremos uma mulher na Fórmula 1. Então assim, eu gosto do otimismo dele, que ele acha que a gente vai ter uma mulher na Fórmula 1. Diversas personalidades envolvidas com a categoria também falaram sobre isso. Especialmente o Stefano Domenicali, que hoje é o chefão da Fórmula 1. Mas, assim, ele fala que talvez em 5, 10 anos também tenha uma mulher na Fórmula 1, uma pilota. Mas, assim, ele é o chefão da Fórmula 1, ele poderia fazer alguma coisa, Ok, que hoje a gente tem a F1 Academy, mas não é o suficiente. Bom, enfim, eu achei muito interessante essa visão do Ted Kravitz, porque, como eu disse, a W Series, ela dividia os seus finais de semana com a Fórmula 1. Então, assim, era o mesmo ambiente, ok, eram paddocks separados, esquema de credencial diferente e tudo mais. Mas, cara, não é assim um impeditivo, Até parece que se um Max Verstappen falasse eu quero ir lá ver as meninas da W Series, iam impedir ele, porque eram paddocks diferentes e credenciais diferentes, sabe? Então assim, muitos chefes de equipe chegaram a comentar sobre a W Series. O Gunther Steiner chegou até, de fato, a conversar
com algumas competidoras da W Series, mas assim, entre pilotos, apesar de George Russell ter dado apoio, apesar de o Kevin Magnussen também ter mostrado apoio e tudo mais, Leclerc, Sainz falaram de mulheres no automobilismo, nenhum chegou lá pra falar com elas, pra trocar uma ideia, pra dar dicas e tudo mais. Então, assim, né, eu acho uma pena, porque a W Series, ela podia ter muito potencial. O sistema, né, o esquema deles eu achava um pouquinho complicado, porque eles bancavam tudo, então é óbvio que não chega a ser sustentável, por mais que tenha 1000 parcerias e tudo mais. Mas enfim, é uma pena que ela tenha entrado em administração e que, de fato, só o Hamilton mostrou aí interesse a apoiar, porque eu acho que se mais pilotos de Fórmula 1 tivessem mostrado apoio, tivessem visitado, tivessem usado as suas plataformas, né, suas redes sociais, o que for, a sua voz, para falar sobre essas meninas, eu acho que poderia ter tido aí um desfecho diferente. Bom, pessoal, o vídeo de hoje é esse. Eu quero que vocês comentem aqui embaixo o que vocês acham dessa afirmação do Ted Kravitz e o que vocês pensam dessa aparente falta de interesse dos pilotos de Fórmula 1 que eles mostraram com a W Series. Também aproveita para compartilhar com seus amigos. Bom, pessoal, por hoje é só. Valeu e até a próxima!